Todos para um estudo produtivo, abrindo as nossas mentes e nos trazendo aquelas informações que precisamos. A prece é sempre uma comunicação da alma humana com o Criador. É sempre uma adoração ao Criador. Essa expressão, adoração, é uma expressão que não veste com perfeição a ideia. As coisas da vida espiritual não são conhecidas pelos homens, pelos povos, a não ser muito furtivamente. Então, os homens não criaram palavras representativas de tudo aquilo que existe no mundo espiritual. Então, nós usamos essa expressão, adoração, que é a que chega mais próximo do que nós sentimos por Deus, pelo nosso Criador, nosso Pai Celeste. O mundo espiritual possui uma população que é, no mínimo, o dobro da população terrestre. Aí nós vemos que são regiões de populações imensas, cidades muito grandes, que são chamadas de colônias e que envolvem toda a vida planetária. Agora, imaginemos que vida abundante, se nós vemos aqui na nossa cidade de São Paulo uma vida efervescente, um movimento imenso. Imaginemos em regiões que têm o dobro da população de São Paulo. São várias colônias que supervisionam o Grande São Paulo. Como no Rio de Janeiro, nós temos a colônia Nosso Lar, citada por André Luiz, e patrocina os espíritos reencarnados na região. E toda a vida espiritual possui características semelhantes às que tem na Terra e muito mais avançadas. Por isso que é difícil explicar detalhes da vida nas regiões espirituais vizinhas da Terra, primeiramente pela sua dimensão populacional, para não dizer também dimensão física. Eles são numerosos e grandiosos fisicamente. Então, nós até admiramos muito, só Jesus foi capaz de, com aquela linguagem da época de 20 séculos atrás, nos trazer o Evangelho. Uma linguagem rústica, simplista, sem gramática, sem filólogos, sem pensadores. Era um povo tipo aldeão, pastor, que vivia de atividades simplistas, e tinha uma linguagem compatível, e trazer a mensagem celeste do Evangelho naquela linguagem, só o Cristo mesmo. A mesma coisa sentimos nós quando temos que falar das coisas espirituais. Mas façamos um esforço para ajustar a linguagem humana às realidades do Espírito. Como dissemos anteriormente, a prece é um ato de adoração a Deus. E essa expressão, como comentamos, adoração é aproximadamente o que pensamos. É um conclave, um esforço sutil da alma humana para se comunicar com a divindade. A oração é a expressão humana da lei natural de adoração. E espíritos, inteligências espirituais, sintonizam com essas preces e súplicas para fins construtivos que vamos a seguir comentar. Todas as religiões
enaltecem a atividade de oração, de prece, que é a forma que usa o ser humano para se comunicar com o Criador, para se reportar a Deus. Mas as culturas tradicionais humanas instituíram ao longo dos tempos os intermediários entre Deus, o Criador, e suas criaturas. Aí surgiu o profissionalismo religioso, o sacerdócio organizado, o culto externo. Mas Jesus, a luz do mundo, nos trouxe o Pai Nosso para que nós erguêssemos a nossa voz diretamente a Deus. Não é necessário, em nenhuma hipótese, que nós oremos a intermediários, mas se o desejarmos, essas almas elevadas, essas criaturas superiores, elas, nos limites da permissão da justiça divina, eles ajudam as criaturas que suplicam. André Luiz, em um dos seus livros, a isso se refere com muita sabedoria. Nós lemos com muito carinho naquele livro Entre a Terra e o Céu, nos capítulos 1 e 2, logo no começo do livro, ele versa com bastante oportunismo a questão da oração, da prece. Em essência, toda prece, toda oração é direcionada a Deus. Mesmo que nós criemos por nossa conta um intermediário. E isso é muito compreensível, porque nós precisamos de coisas físicas para fixarmos o nosso pensamento. As coisas muito subjetivas, nós temos dificuldade. A melhor definição de Deus que nós conhecemos está no Livro dos Espíritos, logo no primeiro capítulo. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que tem como atributo o infinito de todas essas perfeições. Como é que nós vamos orar para a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o infinito de todas as perfeições? Nós somos ainda inteligências, mentes limitadas. Então, eu tomaria o aborígene como um exemplo, que é um silvícola. Ele constrói um tótem, e aquele tótem é a representação de Deus. Então, ele ali faz os seus exercícios místicos, as suas oferendas, e todos os seus rituais religiosos. E Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, entende que aquele tótem é uma representação. Nós, espíritas em especial, reconhecemos em Jesus a mais legítima representação divina. Foi o Espírito excelso por excelência que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo. E é por isso que nós oramos usando a pessoa do Cristo para a recepção das nossas orações, dos nossos sentimentos. Existem espíritos nas colônias espirituais que se dedicam à recepção dessas preces em linha reta. O que é uma prece em linha reta? Que sobe ao alto. É aquela prece sentida, sincera, com objetivos elevados, superiores, que leva o calor espiritual de quem ora, que é bem diferente das leviandades que nós vemos no mundo, porque eu mesmo já ouvi uma pessoa dizer: ele há de pagar, tenho fé em Deus que ele há de pagar tudo que me fez.
e outras coisas piores. Não deixa de ser uma oração. Só que essa não é uma oração, não é uma prece em sentido reto. Ela dá aquele mergulho nas zonas inferiores e se sintoniza com espíritos desses jaez. E nós corremos um risco. Quem assim procede arrisca-se a uma obsessão, porque a mente é criadora de forças que os espíritos chamam de formas pensamento. São matérias sutis que esses espíritos passam a manipular em nosso nome, porque nós fomos os criadores desse trabalho. Esses espíritos que lidam nessa atividade de recepção dos apelos que partem da Terra, que são intensíssimos, a cada instante parte para as esferas da luz, verdadeiros feixes de vibrações nessa categoria oração e prece. Os grandes espíritos não precisam de recursos para isso, mas os trabalhadores das colônias espirituais, vinculados aos departamentos de comunicação com o mundo, eles se utilizam de uma máquina que não há similar na Terra por hora. Haverá no futuro, por hora impossível, mas que nós definiríamos como um receptor computadorizado. E esse receptor computadorizado, ele emite um informe parecido com um pergaminho, e que vão ali uma série de sinais gráficos, arabescos, absolutamente incompreensíveis para nós. Você olha aquilo, não faz nenhum sentido. Mas os mentores ali leem uma mensagem com perfeição. Como é feita essa seleção para que essa oração que partiu da Terra chegue àquela colônia, àquele departamento, nós só sabemos explicar dizendo que cada filho de Deus, em todo o universo, ele possui uma vibração máter, que é a identificação individual daquele espírito, que ele, por essa identificação, é reconhecido em qualquer região do universo. É como, para a nossa linguagem humana, o nosso RG, ou o nosso CPF, equivalente. Então, através dessa vibração máter, essas máquinas selecionam aquelas mensagens mentais que devem ser trabalhadas pelos mentores. Então, quando me referi ao livro Entre a Terra e o Céu, os capítulos 1 e 2, é interessante porque ali todo o livro se desenrola, toda a história, como consequência de uma prece feita por uma adolescente. A sua casa entrou em parafuso, problemas terríveis, e ela, desesperada, fez a sua prece endereçada à sua mãe, para que a mãe interferisse naquela situação difícil que a família vivia. Meus amigos, nos dizem os amigos espirituais que não existe prece reta, e já explicamos que prece reta, que numa reta sobe ao alto, são aquelas preces sinceras, profundas, com objetivos nobres, porque há os que não são. Não há prece que não seja atendida, que não seja recebida. Nós nem sempre conseguimos o que pedimos, porque muitas vezes nós pedimos coisas que são contrárias ao nosso interesse espiritual. No nosso primarismo, no nosso simplismo, nós desconhecemos as lutas gloriosas que estamos batalhando na Terra, estamos travando no planeta terrestre.
E afastar essas lutas para nós deitarmos em berço esplêndido seria um atraso enorme. É o que acontece com o suicida. Ele está numa luta muito grande e, de repente, diz-se incapaz de suportar aquela luta e põe termo à vida. Ele vai esperar um século para voltar à mesma problemática. Então, Deus não dá, como diz a música do Adoniran Barbosa, Deus dá o frio conforme o cobertor. Não existe prova que nós não possamos suportar. As provas são grandes, mas elas estão no limite das nossas possibilidades de tolerância. Então, fugir a essa prova de uma maneira violenta é comprometermos-nos moralmente diante de Deus. E esse compromisso cavado por nosso espírito no suicídio é dos mais graves, se não o principal problema da alma humana encarnada na Terra. Então, meus amigos, chegam a essas instâncias espirituais, essas mensagens, esses apelos, que são registrados e entregues ao mentor responsável por aquela pessoa, por aquele grupo familiar, aquela região, para os trabalhos. O livro Entre a Terra e o Céu é muito, muito interessante dentro desse tema das preces. Então, toda a oração ela é recebida com muito carinho na vida espiritual. Quando não é possível o afastamento das provas, porque está numa programação que precisa ser cumprida, os espíritos nos trazem forças, coragem, estímulos. Nas horas noturnas, nos levam a excursões de esclarecimento, de conforto. É a misericórdia divina nos socorrendo, nos estimulando, nos amparando e, acima de tudo, nos consolando. O que nós estamos passando em todos os momentos da vida é sempre consequência do nosso passado e das nossas necessidades espirituais. Quando nós vemos esses espíritos sábios e generosos que nos cercam, que nos assistem, que nos trazem o seu pensamento avançado, eles passaram por essas provas galhardamente, tiveram humildade para suportar, carregar a cruz. Vejam só, amigos, alguém já disse que o espírita é um milionário da felicidade. Nós, espíritas, somos consolados pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós conhecemos, sabemos os porquês das nossas experiências terrestres e ficamos consolados, esclarecidos. Quando uma pessoa não vê o término da sua luta, não tem conhecimento, ela tem um sabor de eternidade. Parece que aquilo nunca vai acabar, mas não há mal que sempre dure. Nós, espíritas, sabemos que é um preço que nós estamos pagando porque estamos devolvendo à vida aquilo que tiramos no passado. Nós tivemos comportamentos nefastos no ontem e colhemos hoje as consequências. Não estamos abandonados, ninguém está abandonado. Quando elevamos o nosso pensamento aos céus, os nossos pares, os nossos amigos, aqueles que nos amam, recebem essa nossa mensagem. E nos trazem o lenitivo, o apoio, o estímulo, a coragem para continuarmos lutando. Todas as preces são pela espiritualidade maior, recebidas, analisadas, levadas a efeito, providências
segundo as possibilidades para os nossos espíritos. Um outro ponto nessa questão das orações, e o que diz respeito aos chamados intermediários, nós citamos o exemplo dessa adolescente de 14 anos que orou em direção à sua mãe pedindo ajuda. Muitas vezes nós oramos para aquelas figuras que as tradições religiosas nos trouxeram como seres santificados, beatíficos, etc., mas que nem sempre correspondem à verdade. E foi como o caso dessa menina, que orou pedindo a ajuda espiritual da mãe, quando a mãe estava em graves perturbações espirituais. Era, naquele momento, um obsessor. E ela não tinha condições de fazer absolutamente nada. Então, os espíritos chamam essas preces de preces refratadas. Elas são enviadas numa direção, são reencaminhadas para as colônias, para os setores de recepção dessas mensagens, que chamam de preces refratadas. Então, o espírito responsável imprime aquele pergaminho, entre aspas, entrega ao ministro Clarencio, que toma uma série de providências. E a história é muito extensa, em 400 páginas, que não dá para dizer nenhuma página, quanto mais 400. Então, meus amigos, isso é muito comum. Orações que partem da terra, muito bem intencionadas, mas na direção de figuras que não estão preparadas para isso. Foram nomes, foram figuras, foram títulos que foram considerados como santos, como anjos, como seres celestes, sem que o fossem, apenas pelas aparências, pelos efeitos políticos. Nós sabemos que o sacerdócio organizado tem esse princípio de nomear santidades e que nem sempre correspondem à realidade. Nós comentamos isso com muito respeito, temos um carinho muito especial por todos aqueles que lidam com a religião, que o fazem buscando elevar o sentimento das criaturas humanas, aquecer os corações diante de Deus, mas que às vezes cometem esses equívocos. Aparecem seres notabilizados religiosamente e que não estão em condições de corresponder a essa expectativa. Mas vejam, apesar disso, nenhuma prece sincera, honesta, com propósitos elevados, ardente, calorosa, deixa de ter reflexos na vida superior. Às vezes, nós ficamos assim, entristecidos, puxa, mas eu orei tanto e continuo pobre. Eu pedi tanto que Deus me desse uma ajudazinha financeira e continuo pobre. Eu gostaria de ter um cabelo assim, umas costas assadas, um pé tamanho tal, e não consigo nas minhas orações essas benesses espirituais para o meu corpo físico. Por que razão? Porque isso está dentro das nossas necessidades evolutivas. Meus amigos, nós estamos onde devíamos estar. Parece estranho. Pessoa com quem deveríamos estar. Isso às vezes é desconfortável dizer, porque às vezes alguém está ao lado de outro e está infeliz com aquilo. Mas, meus amigos, tenhamos paciência nas nossas provações. Quando falamos em provações, lembramos logo de saúde. As preces, as vibrações, as irradiações espirituais, que aqui em São Paulo chamam de vibrações, à distância, elas sempre beneficiam os doentes, mas não podem
remover os males, as dificuldades que aquele espírito precisa passar. Isso não significa que as nossas preces não foram ouvidas. É apenas uma questão de ordem, de necessidade. E quando nós pedimos a ajuda de Deus, a ajuda da espiritualidade, eles nos ajudam mantendo a prova. Pode, por paradoxal que pareça, é a nossa necessidade do momento. Nós vemos que aquelas curas extraordinárias, eu tive uma experiência há mais ou menos um mês atrás. Eu saí aqui de São Paulo para fazer uma palestra no litoral. Mas eu saí, não estava bem de saúde. E cheguei lá com uma insuficiência respiratória dolorosa. Como falar 50 minutos se eu não conseguia respirar? E lá tinha um auditório esperando o expositor convidado. E a casa dá passe antes da palestra pública. Então eu fui tomar passe e fiz uma prece bem sincera, muito profunda, conhecendo como funcionam os meandros da oração, pedi a ajuda de Deus, ajuda do Mestre querido Jesus, que me ajudasse o passista naquele momento. E, meus amigos, foi assim, como um verdadeiro passe de mágica. Eu entrei na sala de passe, arquejando, e saí lépido, ligeiro, flutuando. Os meus brônquios se dilataram, tomei um broncodilatador espiritual. Então, a medicina espiritual tem um manancial de recursos muito grande. Quando eles não modificam um quadro assim profundamente, não é porque não querem, é porque é necessária a nossa luta. Nós temos que evoluir, quitando o nosso débito passado. Não adianta chegarmos no mundo espiritual lépidos, ligeiros, faceiros, e com a nossa conta corrente no vermelho, sem ganhar um crédito, pequeno que seja, na encarnação presente. No capítulo 10 de Lucas, há uma expressão de Jesus: tudo aquilo que pedirdes na oração vos será concedido. E muitas pessoas ficam assim, mas, puxa vida, mas eu orei, fiz a minha prece e nada me foi concedido. Preste atenção agora. Jesus não disse que será concedido no minuto seguinte. Ele não marcou data nem hora. Será concedido. Tudo aquilo que nós quisermos, teremos no futuro, quando nós estivermos em condições de recebermos. O Evangelho apenas não diz esse complemento, mas a lógica, a coerência, o raciocínio, nos diz que essa concessão será, quando oportuno, para ser proveitoso, porque não pode que nós tenhamos uma mudança nas nossas atividades espirituais, nas nossas programações humanas, sem prejuízo do nosso progresso espiritual. Então, meus amigos, orar é reportarmos a Deus, mesmo que nós coloquemos um intermediário que nem sempre faz jus a essa confiança. Então, é por essa razão que nós, espíritas, oramos a Jesus, porque o vemos como um irmão confiável. É aquele irmão que nos dá de acordo com as nossas reais necessidades, não com as nossas necessidades imaginárias, mas com as nossas necessidades reais, aquilo que em espírito e verdade nós realmente precisamos para a nossa educação espiritual, para
a correção dos desvios que promovemos no ontem, para que venhamos a ter a nossa consciência aliviada dos nossos equívocos passados. Então, meus queridos amigos, dizem mesmo os espíritos que quem ora diminui a distância com Deus. Quem ora destrava fontes excelsas de sublime poder, que revela a nossa origem divina. Isso está no livro Missionários da Luz, de André Luiz, palavras do mentor Alexandre, que é uma outra obra muito, muito gostosa de ser lida e que nos traz um manancial muito grande de informações a respeito desse ponto que abordamos hoje. Portanto, meus amigos, orar é como respirar, com respeito, com sinceridade, com altruísmo, objetivando valores elevados, a nossa possibilidade de evolução espiritual. O Senhor nos guarde, nos abençoe nessa noite. Muito obrigado.